Olá! Na edição de hoje do Digitais Entrevista vamos falar sobre religião. O tema é Umbanda e estou aqui com Okun, sacerdote dirigente de Umbanda. Okun, primeiramente queria perguntar para você como que você vê a questão do sincretismo dentro da religião. E queria também saber sua opinião sobre isso. Bom, a bênção a todos, aos meus mais velhos, primeiramente, aos meus antepassados. Eu sou sacerdote de Umbanda, Babá Efum Okun Ololá. O sincretismo, né? O sincretismo na Umbanda, ele parte de uma relação, quando se nasce a Umbanda, num estado ainda não tão laico, né? Então, e a Umbanda vindo dos escravos, do povo negro, na sua grande matriz, ela foi mais imposta do que a questão da aceitação do sincretismo, sim. Hoje existe sincretismo, o sincretismo ele está sendo trabalhado de maneiras diferentes. Em vez desta apropriação de santo com orixá ou com guias, né, nós estamos mostrando a energia ambivalente das duas vertentes, né? O santo é santo, o orixá é orixá, um não é o outro, mas eles trabalham na mesma subsequência. Então, por exemplo, a gente pode pegar Ogum aqui no Sudeste é São Jorge, se eu for para a Bahia é Santo Antônio, se eu for para outro país como Cuba, né, que também vai ter a Santaria, que é muito parecida com a Umbanda, você vai ter ele relacionado a outros santos, né, inclusive até Joana d'Arc. Então a gente tem várias questões no sincretismo que ele funciona como a energia daquele orixá, aquilo que ele representa, e não em si na forma humana, né? Nós trabalhamos esta questão. Santa Bárbara, mesmo no Brasil, é Yansan e é Xangô, um orixá homem, né, em Cuba. Então, só para você entender como funciona o sincretismo. A gente trabalha com a energia e não com a função dele de realização e não em si com a própria personalidade, né? E no Brasil, mesmo porque no Brasil isso foi feito, se a gente for pensar até 1891, uma pessoa não podia ter terra se ela não fosse católica. Então os santos foram colocados dentro da Umbanda e da religião de matriz africana porque precisava-se disso. Uma pessoa não era registrada civilmente se ela não fosse batizada na Igreja Católica até 1895. Né? E assim por diante. Então, o catolicismo sempre teve essa presença e assim criou-se na Umbanda uma junção dos santos com as energias dos orixás e dos guias. A gente sabe que em toda religião é muito importante a participação de todos e na Umbanda não é diferente. Eu queria que você falasse como que é a participação das mulheres na Umbanda. Tá. A Umbanda, formalmente dita, nasce de Zélio de Moraes em 1908. Com Zélio de Moraes, existia também no Rio de Janeiro as macumbas cariocas dos morros, os batuques no Rio Grande do Sul, e nós tínhamos outras formas também, como toré e outras, pagelança, jurema. A matriz africana, ela visa a mulher como uma excelência da natureza, né? Todo homem nasce do ventre e o ventre materno é muito importante para nós. Então ela é uma sociedade, apesar de patriarcal, a matriz africana, ela dá reverência à mulher e ela ocupa espaço sacerdotal de mesmo nível, né? A mulher no nível espiritual para o religioso de matriz africana e o umbandista, ela é vista como a grande mãe. E sendo a grande mãe, ela é a grande sacerdotisa, aquela que vai nos ajudar no culto. Sem o ventre, nós não conseguimos fazer a fertilidade, nem humana, nem da terra. Eu queria também que você falasse como funcionam os projetos sociais na religião. A Umbanda se destaca muito pela realização de diversos projetos e eu queria que você falasse como que funciona até aqui em Campinas, que é onde você participa. Isso. Aqui em Campinas nós temos mais de 800 terreiros de Umbanda, né? E todos eles têm algum trabalho social. Então, nós temos terreiros que fazem a entrega de marmita à noite ali do lado da catedral, e aí a gente vai partir de novo para o sincretismo, né? Porque é um ponto, a gente tem o projeto da lavagem da escadaria, que é do pessoal do Candomblé e não da Umbanda, mas nós participamos e também existe um processo social de acolhimento, né, do povo.
Nós temos projeto social, outros terreiros que fazem a recolha de cesta básica para entrega. Então, a Umbanda se fala, é caridade, amor e humildade. Então, sem a caridade, e esta é a nossa função, né, nós olhamos para o nosso próximo como aquele que precisa de alguma coisa. Então, nós vamos facilitar, vamos ser facilitadores de ajudar essa pessoa. Se ela precisa de comida, é comida. Se ela precisa de um conforto, é um conforto. Se ela precisa de um abrigo, é um abrigo. E nós vamos tentar sanar essa necessidade para que ela possa andar numa perspectiva de ser socialmente reaceita e também poder se progredir na vida. Então, a Umbanda ela tem essa função carismática, essa função de caridade que todos os terreiros têm e sempre praticam com muito amor, porque é a base da nossa religião. Para encerrar, eu queria saber como que você conheceu a Umbanda, como que iniciou sua ligação com a religião. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Essa daí vai ter que ser um pouquinho mais longa. Eu vim de escola católica, né? Eu estudei no Liceu Salesiano, aqui em Campinas. E eu era coroinha do liceu. E ao mesmo tempo sendo coroinha, eu já participava, a minha família tinha uma tendência espírita, kardecista, né? A minha avó participava do Allan Kardec em Campinas. E assim a gente fui conhecendo já logo criança, 9 anos de idade, o kardecismo também. Aos 10 anos eu estava já como coroinha e nessa ambiguidade até os 12 anos. Aos 12 anos eu falei, eu não quero nem Kardec nem a Igreja Católica. Eu preciso de alguma coisa que me pulse mais dentro. E aí o som do atabaque me chamou. Aí esse rapaz negro, né, de pele bem assim, tonada, né, de olhos bem castanhos, foi para um terreiro e lá eu me identifiquei. Lá eu conheci, aos 12 anos eu comecei a entrar, 14 anos eu entrei em si para a religião, batizado. Aos 19 eu estava sendo coroado com o seu Dilon, falecido, em memória dele, meu grande mestre. Aos 19 eu estava sendo coroado, aos 17 coroado com ele, aos 19 sendo coroado por Pai Sacomé como sacerdote. Então, em 1989 eu fui coroado sacerdote, então eu estou agora com 30 anos de sacerdote da religião de Umbanda. E sempre nesse trabalho de caridade, de ajuda e tentando, hoje mais partindo para o africanismo, né? Saindo um pouco dessa matriz que foi trabalhada no Brasil, mas sempre nesse caminho. Muito obrigado, Okun. E esse foi o Digitais Entrevista de hoje.